Eu nasci aqui no hospital, onde nasceram todos os meus irmãos e onde nasceram todos os meus filhos. Então, o hospital é uma extensão da casa da gente, sempre foi. E desde que de criança, eu vinha para o hospital e eu me lembro de pequenininho, tanto eu quanto o meu irmão, que era o Dr. Ricardo, o Ricardo e eu, a gente vinha passar visita com meu pai nos fins de semana, nos sábados e domingos. Então meu pai vinha, enquanto ele ia passar visita no hospital, eu ficava andando em volta do hospital, de kart ou de bicicletinha, e as irmãs, que já eram da congregação das filhas de Nossa Senhora do Monte Calvário, apostavam corrida com a gente, curtindo, porque elas todas viram a gente nascer. E nós éramos filhos do Dr. Luiz, que era o diretor do hospital, que elas tinham uma paixão absurda por ele, e eram dos netos do professor. Então, as histórias vêm desde criança. Desde pequeno eu queria fazer medicina, eu tinha uma admiração pela história do meu avô. Meu avô me faleceu, eu tinha 3 anos, então eu conheci muito pouco ele. Mas eu tinha uma admiração muito grande pelo meu pai e o irmão da minha mãe, que era oftalmologista, então eu falei, quando eu crescer eu quero ser assim. O pai eu tentei. Meu pai era cirurgião do aparelho digestivo, e depois ele fez cirurgia geral. E ele foi formado na Faculdade de Medicina da USP. Meu pai fez a residência lá, era preceptor dos residentes. Aí quando meu pai se casou, eu nasci um ano depois. 2, 3 anos depois, meu pai ainda estava como assistente no Hospital das Clínicas, meu avô faleceu. E meu pai acabou optando por tentar cuidar da carreira que meu pai, da obra que meu avô tinha feito. E com isso ele veio para cá e construiu tudo que vocês estão vendo hoje. Essa estrutura toda, não tem nenhum prédio que não tenha sido ideia do meu pai. Aquele quadro que está ali na frente, depois eu posso mostrar para vocês como começou o hospital. Então já tem uma história de como começou o hospital, e meu pai completou e trouxe o hospital para o padrão que ele é hoje. Acabou vindo para cá e fez toda a sua profissão, toda a sua parte médica aqui dentro. Era um médico que é adorado por todos. Meu pai era um cara que o pessoal adorava ele, era um cara de uma personalidade assim, ele tinha um carisma fantástico. Então meu pai era um cara que atraía muitas pessoas, era um cara muito bacana. E não é porque é só meu pai, mas era um cara muito legal. E era um baita cirurgião. Ele foi um dos grandes cirurgiões da geração dele. Tanto que no Hospital das Clínicas, quando eu fui fazer minha residência, todo mundo falava, nossa, é filho do Brunetti? Quer dizer, todo mundo conhecia meu pai pela história. Eu faleci em 60, eu tinha 3 anos, eu nasci em 57. E aí eu sonhava em ser médico a minha carreira inteira. Eu sonhei em ser médico, só que eu queria fazer carreira acadêmica. Eu sempre quis ser professor, sempre quis dar aula, eu adoro dar aula, adoro ensinar, é meu sonho sempre fazer isso. E eu queria transformar isso aqui de novo numa estrutura que trouxesse ensino para cá. Eu entrei na faculdade da USP em 74, que foi quando eu fiz vestibular, foi meu primeiro ano, eu fiz a faculdade, entrei, e foi uma entrada legal, porque eu não fiz cursinho, eu entrei direto no 3º colegial. Eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade, então os negócios assim, é muito criança demais. Aí toquei a faculdade, fiz a faculdade lá, fiz minha residência no Hospital das Clínicas, em cirurgia geral. Depois eu fiz 1 ano de cirurgia do aparelho digestivo e depois eu fiz a residência em 1 ano como preceptor em coloproctologia, que é especialidade de intestino. Eu terminei minha especialização no HC, eu fui para Londres, eu fui para os Estados Unidos primeiro, fiquei na Mayo Clinic fazendo especialização em aparelho digestivo e doença inflamatória. Depois eu fui para Londres, fiz uma parte da minha especialição em Londres, e aí eu vim para São Paulo com a minha tese já de doutoramento, para fazer minha tese de doutoramento. E comecei a preparar a tese. E eu estava vivendo a carreira política de faculdade. E eu sou péssimo político, não sou um bom político, eu sou muito técnico. E nessa história vocês imaginam que não foi fácil. Eu tive que fazer 3 teses de doutoramento por causa
muitas invejas e ciúmes das duas primeiras teses. E acabei largando as duas primeiras com trabalhos só publicados e acabei fazendo a minha terceira tese, defendi a tese em 94. E aí eu tive uma segunda encrenca familiar minha. Em 98 eu era assistente no HC, eu sou doutor na faculdade, eu estava querendo começar a minha docência e a minha esposa ficou doente. Eu tinha 5 filhos, aí a minha esposa ficou doente e veio a falecer 1 ano e meio depois. E aí eu fiquei viúvo com 5 filhos pequenininhos, perdi uma filha, casei novamente, eu tenho a minha 6ª filha do segundo casamento. Então todos têm uma foto da família toda por aí. Eu tenho uma foto deles aí, preciso achar onde é que tá, depois eu mostro para vocês. E aí, o que aconteceu? Quando a minha esposa ficou doente, eu fui encostado na parede, porque eu não estava conseguindo dar conta da carreira universitária, e eu pedi licença. E foi uma época muito ruim dentro da faculdade de medicina, porque o pessoal não queria dar licença, não podia, então eu pedi demissão. Eu tinha que cuidar dos meus filhos, eu não tinha outra alternativa e eu falei, não vou abandonar meus filhos. Então eu acabei tocando a minha carreira de professor até o início da docência e depois eu vim para cá. E foi aí que eu comecei, vim para cá, já frequentava o hospital, mas aí fiquei mais ativamente aqui. O que eu fiz nos últimos, desde que eu voltei da minha especialização, é ajudar meu pai, que era o diretor clínico do hospital, a controlar e a mais ou menos defender o que a gente chamava do ideário, que eu sempre considerei o importante, que era o ideário da casa, que era manter os princípios de ética, de moral e de qualidade profissional. E meu pai fazia isso como ninguém. Meu pai era um craque no relacionamento com as pessoas, em conversar com as pessoas, em dar bronca nos médicos e puxar a orelha da enfermagem, sabe? Então meu pai era um cara que tinha uma habilidade para fazer isso sem magoar, sem nada. Então ele foi um cara muito bacana nesse sentido. E eu ajudava o papai na administração e eu comecei a ajudar as irmãs na administração do hospital. Eu fui fazer um curso de administração da CUC aqui em São Paulo, depois, que não foi lá grande coisa, e mais tarde, agora uns 15 anos atrás, eu acabei fazendo a administração da GV porque eu queria ajudar um pouco a tocar as coisas do hospital. A administração do hospital sempre foi feita pelas irmãs. E as irmãs são 10. E as irmãs antigas tinham toda uma estrutura, eram todas irmãs italianas no começo. E as irmãs italianas tinham uma estrutura muito delas, então elas tinham todo um carinho, uma atenção, uma forma de lidar muito diferente. E como elas tinham uma situação onde elas percebiam que elas não tinham condição administrativa, elas confiavam muito no meu pai. E meu pai dirigia as coisas dentro da estrutura. Meu pai nunca ganhou um centavo por estar aqui dentro, como administrador, essas coisas, mas ele adorava porque era a casa que o pai dele tinha fundado, mesmo o pai dele tendo doado a casa antes de morrer. Aí eu mais ou menos, vamos dizer, absorvi esse comportamento a vida inteira e eu fui ajudando as irmãs a fazerem as coisas. Então eu resolvi que eu peguei um doente grave, eu precisava de um apoio renal, eu trouxe uma equipe de nefro para trabalhar aqui dentro. Então, a pessoal sempre uma filial do HC. Então, eu sempre vinha os meus amigos que eram do HC, que eram alguma coisa dentro do HC, e a gente trouxe. Meu pai fundou a primeira UTI em São Paulo aqui. A primeira UTI aqui em São Paulo foi feita aqui dentro do hospital. Ele sempre foi um hospital que tinha duas características muito boas. Ele era um hospital que tinha uma característica técnica muito boa. Ele era muito parecido com o Oswaldo Cruz. Ele era um hospital caseiro. Eu não sei se vocês não têm idade para isso, mas o Oswaldo Cruz era bonitinho. O Oswaldo Cruz tinha pátio, tinha gramadinho, não sei o que, tinha um monte de árvores onde hoje tem o prédio da frente. Então, assim, o Oswaldo Cruz e aqui eram muito parecidos. E a gente sofria uma certa restrição dentro do hospital. Por quê? Porque as irmãs, e isso foi o motivo pelo qual meu avô doou para uma irmandade, porque até o início dos anos 50, todas as enfermeiras eram freiras. E as irmandades tomavam conta da enfermagem. E o que acontece é que, com a minha formação, eu comecei a criar uma polêmica desgraçada, porque
Não é assim. E aí se criou uma dificuldade tática, porque nós tivemos que começar a ter enfermagem, nós começamos a precisar ter administração profissional dentro do hospital. E no começo dos anos 90, final de 87, 88 por aí, a gente começou, e o papai ajudava muito nisso, nesse sentido, a gente trouxe o primeiro administrador do hospital, que era filho de um amigo do papai. Só consegui trazê-lo porque ele era filho de um amigo do meu pai. Porque a resistência vinha do meu pai também. Porque ele achava que era besteira escrever no soro o que tem no soro, que hoje é regra oficial. Só que na época não se fazia isso. E então tem um monte de coisas que a gente, para essas mudanças, eram sofridas, porque era um hospital que tinha uma tradição muito legal. Ele tinha uma qualidade profissional de primeira linha. Então aqui se fazia tudo. A primeira cirurgia cardíaca feita aqui, que na época era uma estenose mitral, meu pai fez, porque ele queria fazer cirurgia cardíaca lá na faculdade. E ele acabou fazendo geral, porque ele acabou, por conta do meu avô falecer, ele acabou vindo para cá e parou a cirurgia cardíaca, porque realmente a cirurgia cardíaca naquela época era muito precária, não tinha extracorpórea, tinha uma série de limitações. O papai veio para cá, e essa montagem toda, essas transições todas sempre foram muito sofridas. Você imagina num lugar onde a gente escovava a mão com sabão de coco para operar, onde as luvas eram lavadas e reesterilizadas e ficavam num varalzinho tomando sol de tarde, depois eram autoclavadas pela irmã e eram usadas para a próxima cirurgia no outro dia. Você imagina a mudança para hoje, que você praticamente não reesteriliza nada. O conceito. As seringas de vidro. Não temos mais. Eu tenho algumas guardadinhas aí para minha história. E a minha ideia é colocar do lado do busto, fazer um museuzinho das coisas que eu tenho guardadas aí, que tem um monte de coisa legal. Como é que eu vou convencer a minha irmã que tem que comprar seringa de plástico e jogar fora? Um dos agentes antissépticos do centro cirúrgico que a gente usou inicialmente era álcool iodado. Só que antes disso usava mertiolate. Mertiolate é aquele vermelhão mesmo. Você usava mertiolate. E aí se descobriu que o mertiolate tinha muito menos poder do que álcool iodado. E quem falou que eu conseguia usar álcool iodado no centro cirúrgico? Porque aquilo manchava os campos que eram bege. Os campos cirúrgicos esterilizados no autoclave eram bege, só que você punha álcool iodado, manchava o campo e a irmã brigava comigo. E aí, como é que você muda isso? Uma irmã que está há 20 anos, que me viu nascer, e aí chega um pirralho para ela e fala que ela não pode mais usar mertiolate. Meu pai tinha umas coisas, por exemplo, ele gostava de ele bolou um sistema, depois que você lavava a mão, você mergulhava a mão no álcool. Só que tem um detalhe, você mergulha a mão assim, tira assim, a bactéria sobe e desce. Então, não pode. E para conseguir fazer meu pai parar de usar isso? E esta foi a minha geração, porque é uma geração de transição e de mudança. E o que a gente fez a vida inteira era ajudar a fazer as coisas mudarem. Do tomógrafo, precisa mais 2 aparelhos de ultrassom. Aí começam os aparelhos, aí começou, aquilo percebeu-se que era um movimento que valia a pena. Só que aí eu estava louco da vida. Por quê? Porque nós tínhamos um laboratório horroroso no hospital. O dono do laboratório aqui do hospital, ele era colega de turma do meu pai. O que acontece? Como é que eu vou mexer com esse cara se ele é amigo do papai? Só que eu mandei fazer cultura de urina, não colhe hoje, só na semana que vem. Como não colhe? Dentro da internada eu preciso de uma cultura de urina. Ele não vai colher, porque ninguém pedia cultura, muito menos meu pai, muito menos os médicos daquela geração. Só que você tinha que mexer nisso, precisava mudar. Briga aqui, faz cara feia, meu pai ficava cara feia pra mim, aquelas coisas todas. Mas a gente começamos, pai, vamos trazer o Fleury. E nós trouxemos o Fleury pra cá, e aí eu fui um grande agitador disso. Trouxemos, foi o primeiro laboratório que o Fleury teve fora do laboratório deles, dentro de um hospital. Comecinho 88, 89, surgiu 87 surgiu a laparoscopia no mundo. Quando surgiu a laparoscopia no mundo, a gente teve o bacana que queria inventar novidade. Fui para os Estados Unidos, fui para a Espanha, fui para a Alemanha estudar laparoscopia. E trouxe os aparelhos.
Eu trouxe os aparelhos da Alemanha na mão, escondidinho, passando na alfândega porque a gente não conseguia comprar. A demanda por aparelhos era muito grande e ninguém conseguia comprar daqui. E os hospitais se recusavam a comprar porque isso era besteira, não ia dar certo. Todos os cirurgiões dessa época compraram seus equipamentos. O meu equipamento original está aqui atrás de vocês, ali, para aquele armário ali que eu vou dar de presente para a veterinária agora. Eu vou fazer uma doação para a veterinária da USP agora. Então, porque a gente não pode mais usar. Mas na época, os cirurgiões que tinham, eu comprei 7 kits de laparoscopia. Então o que a gente fazia? Eu fui o primeiro cara da Zona Leste a fazer laparoscopia. Era uma delícia, porque numa região que ninguém fazia, você tem um olho, você rei, então você faz o que dá para fazer. E foi ótimo, isso foi em 89, começamos a fazer laparoscopia aqui, e vinha o pessoal de fora assistir. Até nós fizemos uma demonstração aqui ao vivo, uma cirurgia ao vivo, aqui no anfiteatro, então todo mundo veio assistir. Veio o pessoal do Einstein, veio o pessoal do Nossa Senhora de Lourdes, veio o pessoal de Santa Catarina assistir cirurgia porque estava começando em São Paulo. O avô se formou em Roma, ele era professor, ele era livre docente da Policlínica Gemelli hoje, e era o Hospital Generale de Roma. O nono, ele era professor, ele era o segundo assistente em Roma. E o que aconteceu é que ele era solteiro, era filho único, solteiro, e o governo italiano começou as imigrações italianas em grande volume para o Brasil, por conta da comecinho do século, Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra. Eles vieram antes da Primeira Guerra. E o que aconteceu? O nono estava com um cara que era um culto, de uma família conhecida, estruturalmente bem conhecida. Ele foi, tanto que chamaram ele de comendador. E o nono veio para o Brasil como um representante da colônia italiana para receber os italianos. Então ele era uma espécie de eu estou aqui, estou recebendo vocês, venham, sejam bem-vindos, não sei o quê. E veio junto com ele, veio os Matarazos, que hoje até um dos sobrinhos é grande amigo meu, e você veio uma colônia inteira. Nessa história, meu avô era professor de cirurgia em Roma. Então ele resolveu montar um ambulatório aqui, que era onde estava se concentrando toda a migração italiana. O museu, né, da imigração, que é lá na Moca, e tem uma colônia italiana gigantesca aqui. Quando eu me formei, para vocês terem ideia, eu sem querer eu falava italiano. Depois eu conto essa história para vocês. Eu atendia doente em italiano aqui com uma frequência absurda. E o nono montou essa estrutura e começou a perceber que ele precisava algo mais. E aí foi que ele começou a se juntar com os outros hospitais para trocar ideias, para aproveitar, ver o que eles podiam fazer de melhor, como eles podiam desenvolver a parte tecnológica. E meu avô tinha uma ideia de aventureiro, de empreendedor, que assim, que você olha e fala, pô, meu, isso aí é um negócio muito diferente. E essas coisas todas eu tenho de história, que eu conheço uma parte dessa história, porque a minha avó, a esposa dele, ficou internada aqui no hospital, ela quebrou o fêmur uma segunda vez, ela tinha muita idade, não podia ser reoperada pela terceira vez, não dava para operá-la, então ela ficou internada uns 8, 10 anos aqui no hospital. Só que com uma cabeça brilhante. Ela faleceu com 98, 99, a família dela é toda longeva. O que acontecia é que eu saía do HC, vinha para cá, em vez de almoçar, eu ia para o quarto dela e ficava batendo papo com ela. E ela ficava me contando as histórias do meu avô, as histórias da família, as histórias do hospital, das irmãs. Ela conheceu um rapazinho lá em Roma uma vez, que estava virando padre, que era seminarista. Você já ouviu falar do José Maria Escrivá? Sim. Que é o fundador do Opus Dei. É um rapazinho, um rapazinho que ela conheceu lá em Roma, sabe? O tal de José Maria Escrivá, sabe? Ele virou santo. Então, assim, ela me contava coisas que eu adorava essa história. Os italianos tinham uma característica muito importante. O italiano não se casa com pessoa não italiana. E aí? Meu avô era solteiro e ele falou que ele não deveria se casar porque o pai dele era filho único e ele cuidava do pai. Então, ele cuidava do pai, ele trouxe o pai. Quando ele trouxe o pai, porque ele precisava cuidar do pai. Quando o pai dele morreu, ele falou, agora eu posso casar, só que eu não posso casar com uma brasileira.
Então ele mandou carta ia de navio, mandou carta para Roma, pediu para as primas dele escolherem alguém para ele casar e que ele iria para Roma, daí uns 6 meses ele ia casar com alguém. Foi para Roma, isso é uma história, minha avó contando essas histórias, e as primas dele, das quais eu conheci uma delas, a prima dele apresentou minha avó e minha avó casou lá. Casou com a minha avó e trouxe ela para o Brasil. 1920 bolinhas. Ele pegou no Brasil, ele foi ao Rio Negro visitar as missões dos sacerdotes no Alto do Rio Negro com minha avó. Você imagina você ir até as missões no Alto do Rio Negro. Eu fui conhecer São Gabriel da Cachoeira, que é uma missão no norte do Rio Negro, de lombo de burro, uma senhora italiana que morava em Roma. Você pode imaginar a bagunça. Aí meu avô sempre teve essas ideias de fazer as coisas andarem. Ele fundou a Faculdade de Medicina aqui, porque ele achou que nós tínhamos que ter uma faculdade de medicina. No Brasil só existiam 2 faculdades de medicina, que era o Rio de Janeiro e Salvador, que é a primeira. O que acontece é que ele fundou a Faculdade de Medicina. E pegou os médicos italianos que vinham, pegou alguns dos que já estavam aqui no Brasil. Um deles tem na fotografia ali a doutora Maria Ângela Matarazzo, que foi a primeira médica aqui em São Paulo. E nessas histórias, ele congregando gente. E aqui ele começou a perceber que esse cantinho, que é onde vocês entraram no estacionamento, da esquina, era muito pequeno para ser só. Então ele tinha um predinho pequenininho que só tinha entradinha, que dá para ver pela foto, você consegue ver. Aí ele falou que ele precisava crescer mais, então ele fez a faculdade, começou a dar aula aqui, os professores começaram a dar aula aqui. Eu tenho, por exemplo, o crânio que ele está dando aula numa das fotos, está guardado lá em casa. Se um dia pegarem, eu estou frito, porque eu tenho um cadáver em casa, sabe? Então, são as coisas que são as histórias. Eu tenho o crânio que ele está dando aula, está lá em casa, o mesmo. Aí eu falo que eu tenho o crânio do meu avô lá em casa, o pessoal fala, pô, mas você matou o avô? Então, ele com essas ideias todas, ele fez a faculdade, e a faculdade começou a rodar. Então fez o primeiro ano, fez o segundo ano. Quando chegou no terceiro ano, o Arnaldo Vieira de Carvalho fundou a Faculdade de Medicina da USP. E aqui, o que vai fazer aqui? Não cabia 2 faculdades de medicina em São Paulo. E brigavam com o outro, um achava que era mais, outro achava que era menos, isso por status. E conseguiu, com isso, fundar a Faculdade de Medicina da USP. E o que aconteceu com os alunos aqui? Eu tinha aluno no terceiro ano que ia para onde? Então o que fizeram? Pegaram o aluno no terceiro ano, os alunos que estavam no terceiro indo para o quarto, estavam entrando no terceiro, não tinham na USP aqui. Então eles foram terminar a faculdade no Rio e Salvador. O avô teve 4 infartos. Naquela época, o infartado era colocado numa cadeira de rodas. Hoje você põe infartado para fazer esteira. Então, os conceitos mudaram radicalmente. E meu avô infartou, preso em casa. Com isso, o hospital ficou, durante uns 4 ou 5 anos, sem dono. E o que acontece, que a gente viu muito, e é uma coisa que meu pai abraçou isso, é que as irmãs não conseguiam discernir do cara que tinha boas intenções do picareta. O que aconteceu? Quando meu avô faleceu, meu pai falou, a obra do meu pai está indo para o lixo. Aí o papai veio, como ele era filho do professor, e a irmã, que era a chefe, era a Maria Aureliana, ela adorava meu avô e tinha um carinho absurdo pelo papai, os dois se juntaram e fizeram o que vocês estão vendo hoje, que foi muito dele. Então, essa história, vamos dizer, que eu baguncei a modernidade, meu pai fez na geração dele. Isso é só uma questão que mudou a geração. De um modo um pouco diferente. E ambos foram crescendo e mantendo sempre, o que eles faziam? Sempre um ótimo relacionamento com Santa Catarina. Isso acho que os sindicatos hospitais tinham muito, porque eles conversavam com os outros. O empreendedorismo do meu avô, que ele era um cara absolutamente antenado por uma geração que eu não sei como é que alguém era antenado naquela geração. Eles assistiam novela de rádio com a família toda reunida em volta de um rádio às 6 horas da tarde em casa. E ele era um cara antenadíssimo. E com isso, como ele tinha uma influência muito grande na colônia italiana, ele era o referencial da recepção da colônia italiana. E como ele era médico, era professor,
Ele era um cara que tinha uma facilidade de acesso em todas as áreas. Então ele participava de tudo que era coisas novas que apareciam em estruturais da cidade. Então, eu tenho 6 filhos. Só a sexta quer fazer medicina. A quinta é veterinária e os outros meninos fazem marketing, administração, essas coisas. Tô com uma neta e meia. Meia, tá chegando, chega agora em, acho que outubro que ela chega. Então assim, o que a gente aprendeu é que a gente precisa ser correto, a gente precisa ser honesto, a gente precisa ser ético. Isso é uma frase que eu escuto muito. A ética é uma coisa que você faz mesmo sabendo que não tem ninguém vendo. E a gente precisa ter o que meu pai tinha, que era genial, era uma capacidade de ter paciência de aguardar as coisas acontecerem, porque o filho dele era um taque exagerado, super agitado. Então o filho dele queria fazer as coisas acontecerem ontem. E tem muita coisa que a gente não pode mudar. E assim, uma coisa que meu avô sempre falou, e assim, eu passo a vida inteira montando um nome. Você perde ele num segundo. E